As instituições estão funcionando plenamente? Sim, mas para quem e por quê? Para quem e por quê? As instituições legalmente estão todas funcionando? Sim, mas para quem e por quê? Então, o povo, através do seu poder instituinte, deve exigir que todos saiam. E isso não é feio, não. Ah, vamos tirar todos os políticos vão falar para vocês nada a ver. Pô, mas isso é feio, isso é antidemocrático? Não. Democracia, aplicação da democracia é fazer o que a massa do povo deseja. Nós não queremos mais vocês, vocês são irresponsáveis, vagabundos. Nem precisa fazer muita coisa aqui para ter que provar isso aí para vocês, tá? É, é, eu vou passar para a parte mais difícil, que eu iria falar sobre coisas bastante complicadas, sobre nova ordem mundial, não sei o que, as pessoas falam muito sobre problemas, mas eu vou falar sobre soluções, tá? Fala sobre o Rudolf Kiel, no eu falar sobre no Friedrich Hatzel explicar as 7 leis do expansionismo, mas ia chegar num ponto que ia ficar muito chato e cansativo. Aí o pessoal disse: Ah, Durval, e se você desenhar? Eu desenhei. Vamos lá ver se eu consigo explicar para vocês. Tá vendo aqui o mundo, o povo, o Brasil, o Estado brasileiro e um projeto de governo, tá? Gente, eu vou explicar isso aqui direitinho para vocês. Espero que meus mestres aí, professores, me deem 10 depois. Primeiro, eu tenho que passar algumas definições para vocês. O que é governo, o que é Estado, o que é uma nação, tá? O governo é administração, é apenas isso, administração. A administração ela é temporária, temporária. O Estado é o espaço físico com as suas divisões e a sua administração própria. A nação é o povo, somos o povo e a sua cultura, são pessoas que nascem aqui. A nação, ela não necessariamente ela tem que estar no mesmo território. Você pode ter uma nação brasileira em Portugal, uma nação brasileira, um grupo é, nos Estados Unidos, entendeu? Ali você pratica a sua cultura, né, do seu povo, mas o território, o Estado, sim, o Estado é uma divisão política territorial, tá, com uma administração própria, tá? E o governo é aquilo que é temporário. O que é permanente no Brasil? O território, o povo e as forças armadas. Você vota não é por causa dos políticos, é por causa das forças armadas. Você estuda não é por causa dos professores. Aí, quem garante isso são as forças armadas. Tá? Você tem saúde também, quem garante são as forças armadas. Isso em um país sério. Tá? Então, aí uma discussão que gerou horas e horas e horas, que eu vou tentar simplificar para vocês. Desde quando começou o governo, principalmente o governo FHC, o que é o Brasil? O que é o Estado e o que é o governo? O que é o Brasil? Deixa eu ver se tem aqui como compartilhar a tela. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ah, eu, eu não estou achando aqui. Peraí, deixa eu...
Deixa eu ver se eu acho aqui para vocês. Como é que eu faço isso aqui? Está aqui. O que é o Brasil? Deixa eu compartilhar essa tela aqui com vocês. É muito importante que vocês mostrem isso, inclusive para os filhos de vocês, para professores, outras coisas aqui. Compartilhar. Essa tela é uma foto do hall de entrada da Escola Superior de Guerra. Nesta casa, estuda-se o destino do Brasil. A Escola Superior de Guerra é uma é uma escola de pensar, tá? Ela é uma escola de pensar, ela não é uma escola de execução. Então, é uma escola de pensar, pensar Brasil. Então, o que é o Brasil? O brasileiro não sabe mais o que é isso. Os políticos não sabem mais o que é isso. O que é o Estado brasileiro? Os políticos não querem mais saber o que é isso. Quando começou a fazer isso, eu vou tentar explicar da forma mais simples possível, é para causar o que aquela prefeita disse: menos ordem e mais amor. Bandeira com ordem e progresso. A prefeita de Cubatão falou isso. Não quero saber de ordem e progresso. Menos ordem e mais amor. Quando você quebra esses conceitos, você cria o conceito da desordem institucional, que isso é uma ferramenta comunista. Eu vejo muita gente aí no Zap Zap, na internet, falando: agora é hora de ação, vamos para a porrada, vamos para a rua, vamos manifestar, não sei o quê. Não é bem assim. Se você não pensar o Brasil, você vai criar um ciclo eterno de guerras e de combate, porque ninguém sabe o que está acontecendo. Em países pobres que vivem em guerra, por não ter esse conceito, você vive em guerra, porque não tem o conceito do que é o país e do que é o Estado. Então, quando você cria um governo, ele vai se encaixar onde? Vou explicar para vocês da forma mais simples possível. O que é o Brasil? Quando você define o que é o Brasil, o que é nós, o Brasil? O país Brasil, o que é? E quais as suas relações com o mundo de dentro para fora e de fora para dentro? Então você define o que é o Brasil. Depois de você definir o que é o Brasil, você define o que é o Estado brasileiro. Dentro da definição de Estado brasileiro, você cria e leva diversos grupos e subgrupos, projetos, sistemas, subsistemas e tudo mais, e vão várias coisas miudinhas aqui, coisa e tal. Aí depois vem um governo que se candidata a administrar o Brasil, e ele só pode se encaixar nesses sistemas e subsistemas, desses projetos e outras coisas assim. Ele só pode se encaixar nesses itens aqui. Quando você quebra, olha só como é pernicioso e como é simples. Quando você quebra o conceito de Brasil, quebra o conceito de Estado, o governo começa a se relacionar com o mundo diretamente. Está em vermelho porque isso é extremamente perigoso. Você cria o populista. Populista. Quando o povo ele deve servir ao Estado e o Estado deve servir ao povo, devolvendo todos os benefícios dos impostos recolhidos. E o povo deve servir ao Estado com os seus impostos. Qualquer governo que entrar, ele deve sempre buscar servir o povo através desses benefícios nessas portas que o Estado permite. E o outro governo deve manter esses benefícios conquistados ou não, ou melhorar esses e se encaixar nesses aqui. Por exemplo, chega um cara chamado Lula. Que eu vou salvar o Brasil, que eu vou não sei o quê, que eu vou não sei o quê, que eu vou não sei o quê. Pessoas pensantes vão ver:
no seu discurso, aonde que você vai encaixar o seu projeto de governo no que é o Estado brasileiro? Você não falou nada disso, então você é um populista, você é um vagabundo. O povo nunca, do verbo jamais, deve precisar do governo. Quando o povo precisa de um governo, o povo está perdido. O homem não pode precisar de um outro homem. Ele deve precisar do Estado. O Estado pode se comunicar com o homem através de uma pessoa, mas essa pessoa não é um todo-poderoso, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa não sei o quê. Não. Ele está ali apenas como administrador. Vamos dar um exemplo prático. O mundo vai se relacionar com o Brasil. Ah, Estado Islâmico é um Estado terrorista. No conceito do Brasil, no conceito do país Brasil, não aceita esse tipo de relação. Então, o mundo não entra através do conceito Brasil. Então, o Brasil não iria se relacionar com um país terrorista. Ah, não sei o quê, mas passou na primeira linha aqui, não é um país terrorista. Vamos entrar no Estado brasileiro. Ah, mas no conceito pétreo do Estado brasileiro, não entra um país que seja totalitário. Ah, então Cuba também não vai se relacionar com o Brasil, por causa do conceito do Estado brasileiro. Por isso que o estudo é muito importante. Quando você quebra o conceito do Brasil, quebra o conceito do Estado, o governo começa a se relacionar diretamente com o mundo. Estado Islâmico, Cuba, entra terrorista, não entra no caso cristão, e você faz com que o povo seja escravo do governo. E o conceito de Brasil e de Estado deixa de existir. Então nós, povo, ficamos na mão de governo que é temporário. O governo deve servir ao Estado dentro das suas necessidades calculadas. Eu vi diversos grupos falando: vamos fazer objetivos nacionais permanentes, modificar salário de político, não sei o que. Isso tudo é achismo, isso tudo é amadorismo sem tamanho. Tudo isso vem bem depois desses conceitos aqui. Então, eu estou vendo diversos grupos amadores e pessoas gritando demais, participando, mas ninguém está pensando, eu não estou vendo ninguém agir com consciência política. E é um erro gravíssimo nosso ficar torcendo por políticos que também não estão praticando isso aqui. Eles estão sendo populistas, ninguém está pensando no conceito do Brasil. A Escola Superior de Guerra, na época do governo regime democrático militar, era uma escola de excelência, porque é uma escola de pensar. Não adianta eu juntar um grupo de engenheiros, advogados ou de médicos, não sei o quê, já que lá é a escola de pensar Brasil. Então, se for feito desta forma, vai começar errado, porque já é um conceito errado. E lá na Escola Superior de Guerra também já tem diversos problemas, porque esses professores pensantes, uma boa parte já foi para a reserva 2 vezes, né, que são militares que foram para a reserva, serviram lá como professor e já se aposentaram também. Né? Então, isso é um Estado profissional, é um país profissional. A gente primeiro pensa o que é o Brasil. Cara, eu espero que todo mundo esteja entendendo, cara, porque eu passei dias para conseguir desenvolver um esquema tão simples. A gente primeiro pensa o que é o Brasil é isso, ó. Nós somos isso. Depois o Estado brasileiro, como também se relaciona com outros países e tudo mais, quais são os filtros que devem ter para evitar governos populistas. Quando se relativizou, menos ordem, mais amor, meu irmão, a vida de vocês está em jogo. A vida de vocês está em jogo. Então, isso é extremamente complicado. O país todo está na situação super delicada. Nenhum partido tem essa definição, essas definições. Nenhum político está falando disso. Ou seja, se trocar o político, esse é contra Dilma, esse é de direita. Vai continuar o povo dependendo de político, torcendo por político, como se o país fosse um time de futebol?
tá? Então, esse conceito, se nós derrubarmos Dilma, o PT, ou se derrubar o país, o governo todo, se não tiver esse conceito de Brasil e de Estado, o país vai entrar numa guerra eterna. Porque cada um que entrar aqui no governo vai achar uma coisa. Eu acho isso, eu acho aquilo, eu sou mais inteligente, eu sou melhor do que. Não, não. Por isso, com um pouco do conhecimento que eu tenho, eu digo muitas vezes a vocês que a maioria dos grupos que se dizem de direita, que se dizem intervencionistas, ou são desinformantes ou são desinformados. Porque eles querem a intervenção, falam mal de militar e falam que quando o militar ocupar, tem 90 dias para passar para eles. Vocês acham que em 90 dias sai isso aqui? Alguém acha que em 90 dias vai sair esses conceitos? E alguém acha que militar quer ficar no poder a vida toda? Não quer corrigir. E militar não é um bichinho diferente, não. É tão povo, tão gente como vocês. E olha a situação que nós passamos. Isso aí eu falei, eu não estou reclamando de salário, é uma questão conceitual de todo o funcionalismo público. A defasagem salarial das Forças Armadas ela é imensa. E mesmo assim, por hierarquia e disciplina, por isso eu falei que se o 01 for contra o povo, tem o 02, tem o 03, tem generais da reserva que se o cara gritar tropa sentido, até eu saio aqui de casa, pego meu coturno, meu equipamento, não sei o que, minha mochila e entro em forma. Tem militares que têm uma liderança mesmo estando de pijama em casa. Vocês não fazem ideia do que é uma máquina de guerra, de uma tropa determinada a salvar o seu país. Vocês não fazem ideia. Então, eu vejo que muita gente não conhece Forças Armadas, não tem ideia do que é as Forças Armadas, entendeu? Poxa, quem está me ligando, eu estou no Hangout. E é o pessoal da Escola Superior de Guerra. Vocês não fazem ideia, eles não perceberam que está ao vivo. Assim, vocês não fazem ideia do poder que tanto a ativa e a reserva têm nesse sentido. Nós somos totalmente pró-Brasil, nós somos totalmente legalistas, ninguém vai fazer nada ilegal, ninguém vai atuar contra o povo, isso as Forças Armadas não vão fazer. Forças Armadas, perante o artigo 142, ela não defende o governo, não defende, ela defende a pátria, as instituições, e a pátria compreende o seu povo, tá? Essa questão salarial que eu estava falando para vocês terem ideia, o menor salário de nível médio do poder público federal é R$ 7.500, que é da Polícia Rodoviária Federal. Tem sargento com 15 anos ganhando menos de 3 mil. Então, é o mínimo que um sargento deveria ganhar para sustentar a família dele e os filhos e tudo mais. Tinha sargento meu que passava 60 dias numa obra, 60 dias navegando e tudo mais. Nunca vi ninguém reclamar disso, porque a profissão militar, ninguém entra lá por causa de dinheiro. A profissão militar é quem ama, é quem curte. É, 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 não é emprego, é profissão. É para quem vive mesmo aquilo. Ninguém entra ali para ter poder. Não, as pessoas entram porque gostam, porque são patriotas. E eu vivi todos os lados que vocês imaginarem, tanto como militar, como civil, empresas e tudo mais. Eu conheço todos os lados relativamente bem. Então, eu acho que eu sei o que eu estou falando, o que eu estou passando para todos vocês. Então, eu espero que esses conceitos aqui eles estejam claros. Eu acho que eu não deixei, eu acho que eu não deixei escapar nada. Palavras que eu vi do comandante das Forças Armadas
abre aspas, o exército não vai apoiar aventureiros, não vai apoiar aventuras de grupos e pessoas. Então, se as pessoas pensam em salvar o país, que sejam pessoas responsáveis, né? Eu tenho uma certa simpatia pelo Jair Bolsonaro, como eu falei para vocês, por causa da história que eu conheço de vida dele, por tudo que ele fez pelas Forças Armadas. Também tenho uma certa simpatia pelo senador Caiado também, que está negociando com eles aí. Mas assim, esse tipo de negociação eu não acho seguro, e também deveria ser com todos os caminhoneiros, um grupo de caminhoneiros, sem passar por esses grupinhos aí que são impeachmentistas, que eu não considero uma saída boa. Essa saída do impeachment, ela não é a saída popular, ela é uma saída imposta pela mídia, tá? E eu, apesar de ter uma certa simpatia, como eu falei para vocês, eu acho que do Congresso todo se salvam uns 4 ou 5, e olhe lá, né? Apesar de ter uma certa simpatia, eu não vejo esses políticos também pensando em Brasil da forma como eu coloquei aqui, que é a forma correta da geopolítica, da política de Estado, a política de Brasil. Eu não vejo também eles pensando também dessa forma. Então, eu tenho, particularmente, muito medo que termine numa torcida de futebol. Ou seja, o povo brasileiro cavando a sua própria cova. Então, nós não devemos, no caso, polarizar. Ah, esse é contra aquele, então vamos votar nesse. Não, nós devemos cobrar. E o país está acabado, gente. Vocês não estão. Gente, se tirar todos os políticos agora, olha que vai ter uma economia muito grande no país. Mesmo assim, devido à inércia do país, o país ser muito grande, nós vamos continuar 3 anos ainda, no mínimo, caindo. A economia caindo, porque ninguém vai construir a infraestrutura assim, ó. Nem o exército, que é bom pra caramba para fazer isso, vai fazer, não tem como, tá? Vai demorar. Você tem que criar a infraestrutura e tem que criar mecanismos administrativos para parar essa sangria de dinheiro louca. Estão roubando o dinheiro do país a todo segundo. E eu não vejo essas pessoas falando nisso. Tá? Então, isso me causa, apesar de gostar dessas pessoas, isso me causa uma estranheza, uma insegurança muito grande. Eu apoio o povo e apoio as Forças Armadas. Tá? Quem quiser nos apoiar, eu tô dentro. Tá? Então, por isso, eu me sinto muitas vezes envergonhado de estar aqui ensinando coisas simples, que para mim quem deveria estar aqui ensinando a vocês deveria ser o presidente da República, para dar o exemplo. Ó, vocês façam isso aqui para não ser roubado, porque eu sou brasileiro igualzinho a vocês e coisa e tal, vocês têm que entender disso, vocês têm que entender daquilo. É isso que deveria ser feito. Putz, eu espero, eu espero que todos vocês tenham entendido, espero que eu tenha ajudado a vocês, eu tenho certeza que hoje vocês vão dormir, amanhã vão pensar nisso, vão dormir de novo e vocês vão acordar outra pessoa, outras pessoas, depois do entendimento de tudo que eu passei aqui para vocês. Sejam unidos, sejam fortes, sejam capazes, se preparem, é, é, escolham em que lado vocês vão, assim, no caso, lutar, aprendam a identificar quem está enganando vocês, e eu peço muita fé, muita força, muita coragem, orem, rezem, façam de tudo, porque um povo cristão precisa disso, precisamos das mulheres para dar apoio, precisamos dos homens para participar, das crianças também, nós temos que pensar em todo mundo aí. Espero que vocês tenham gostado, mais uma vez, muito obrigado, boa noite.